Salve, uma boa! Semana de 29 de maio a 5 de junho de 2024. Vamos lá para mais uma semana de aula de atualidades aí, com muitos temas importantes, principalmente no cenário internacional, com muitas eleições em países decisivos, que são países dos BRICS, né? Então, fica até o final, porque é o último assunto aí, tá? Então, eu não vou ficar com muitas delongas, porque eu estou preocupado um pouco com o tempo, porque tem muita coisa para a gente comentar. Mas é sempre aquela ideia, você vai dar um pause, ler a notícia toda. Eu não vou ficar fazendo leitura de notícia com você, eu vou pegar a manchete e um comentário sobre essa manchete para você passar por bastantes, tá certo, bastantes temas, né? E sacar. Quando eu faço um comentário sobre aquela notícia, é exatamente usando a minha experiência aí de muito tempo. Olha, numa notícia como essa, eles perguntariam isso, tá? Essa é a didática que eu procuro desenvolver nos meus livros e nessas aulas. Muito bem, pequenininho. Segue a gente no Instagram, dá um joinha, faz um comentário, isso é muito importante para o projeto do Vencendo Concurso, para a gente poder conseguir ter essas aulas gratuitas para vocês no canal do Vencendo. Então é legal seguir, porque eu publico notícia todo dia. Esse ano eu inaugurei esse trabalho de publicar notícia todo dia, que eu acho notícia relevante, né? Está interessado nos livros aí de questões para atualidades? Manda um WhatsApp, a gente conversa, vê a conveniência, para quantos livros você interessa, eu faço uma promoção, tá? Cada exemplar é a R$ 25 desde 2022, há 2 anos que eu faço esses livros, porque são questões inéditas que a gente tem aí, graças a Deus, acaba aparecendo nas provas. Então, se você antecipa comprando os livros em determinado período, você vai ver no final, fica até o final que eu explico direitinho como é que são esses livros apostilas que não existem no mercado, tá? Cuidado, porque comprar livro de atualidades tem que estar sempre atualizado. Então, por isso a gente grava toda semana. Então, esses são os meus endereços. Manda um WhatsApp, tá? Se eu não puder responder, agora está no modo avião, depois eu respondo. Como eu disse, semana de 29 de maio a 5 de junho, temas nacionais. Vamos lá. Eita, nós. Brasil é líder mundial de casos e mortes por dengue em 2024, dado da Organização Mundial da Saúde, dado que saiu dia 30, tá? Agora, atenção nessa notícia. Veja lá, no mundo a OMS aponta entre 1º de janeiro e final de abril 7 milhões e meio de casos. 3 milhões deles e meio confirmados por laboratório. 3 mil mortes no mundo por conta da doença, né? No Brasil, a OMS indica 6 milhões de casos suspeitos de dengue. 3 milhões de casos confirmados em laboratório no Brasil, 4 mil casos severos no país, 2,8 mil mortes. Nas Américas, em segundo lugar, em termos absolutos, é a da Argentina, com 420 mil, seguido por o Paraguai, 257 mil. Em termos proporcionais, cuidado com isso, essa aqui é a pegadinha. Relativos à população, o Brasil tem uma das maiores taxas do mundo, sendo superado apenas por Guiana e Paraguai. O que é isso? Pega o número de casos de dengue e vai fazer proporcional à população. Como o Brasil tem 203 milhões, então na Guiana e no Paraguai a população é menor, então eles tiveram, proporcionalmente falando, mais casos de dengue do que nós. Porém, ganhamos em números absolutos. Disparado. Então, pessoal, saúde pública está em todo o edital de atualidades. Esse é um dado que você já pode bater o martelo aí, tá? Porque a tendência é que a dengue agora diminua, atenção, já está diminuindo. Em carta, cientistas brasileiros pedem união e esforços para lidar com extremos climáticos. Futuro já chegou. O documento foi divulgado na semana em que completa um mês que as fortes chuvas, parece que hoje eu vi que está esquentando o tempo lá no sul. Atingiram o Rio Grande do Sul. Foi um mês de chuva, pessoal.
ele alerta, né, nessa carta, que especialistas já têm estudos avançados sobre os impactos de desastres naturais e pede mais atenção à saúde das pessoas aí atingidas. A carta foi assinada pela Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciência e da Sociedade SBPC para o Progresso da Ciência. Entidades respeitadíssimas, tá? Então, os cientistas dizem que é preocupante o avanço no caso de pessoas com leptospirose, muita atenção na saúde mental, tendo em vista que muitos não se recuperaram do trauma da pandemia, tá? Então, é uma carta pedindo um cuidado com a saúde e assistência das pessoas, aí no sentido... E aí é o pessoal da medicina, né? Então, o extremo climático não pensado sob o ponto de vista do aumento da temperatura e dos desastres ambientais, mas sim com a saúde das pessoas. Então veja que é um outro leque aberto para se pensar esses avanços climáticos, que nós vamos tratar muito disso, porque realmente é assustador a quantidade de informação que a mídia solta diariamente. Eu tenho até que tirar informações, porque é o tema do momento, né? E ainda, como o Rio Grande do Sul, né, tem muita coisa para ser votada no Congresso. Estamos lá esperando a PEC das blusinhas, a PEC da privatização das praias. E assim, quando vota, eu espero votar, passar pelo Senado e aí sancionar. Porque enquanto... que adianta? Às vezes eu gravo uma notícia aqui, olha, votaram tal coisa na Câmara. O Senado mudou, o presidente vetou, voltou para a Câmara. E aí o aluno fica meio confuso. É bom quando a gente bate o martelo. Então não é que eu negligencio, é que eu espero, né, passar pelo todo o trâmite que exige para um projeto de emenda constitucional, um projeto de lei ser adotado no Brasil. Porque há muitas mudanças. Então, quando eu falo aqui, é sempre... você não está tocando nesse assunto, está na mídia toda hora. Sim, estão debatendo, é parte da mídia. Faz parte da mídia esse processo, mas a gente tem que esperar a coisa virar lei. Em atualidades não dá, porque senão ele coloca uma situação lá, a gente contesta e anula a questão. Sobre o Rio Grande do Sul, a entidade, que é a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, estimou que serão necessários 110 bilhões a 176 bilhões para a reconstrução da infraestrutura perdida no estado por conta das chuvas. O montante necessário para mitigar o impacto do desastre deste ano seria maior do que o gasto nos últimos 30 anos. Ou seja, se gastou nos últimos 100 bilhões, vai ter que gastar o equivalente a 30 anos. Ou 20% dos prejuízos nacionais. Então, para você começar a ter ideia do impacto que foi esse desastre no Rio Grande do Sul. Então, se você soma tudo que se gastou lá nos últimos 30 anos, e aí você pega e você tem que gastar mais para recuperar. Ou seja, praticamente o Rio Grande do Sul voltou 30 anos na história. Olha que loucura. Então, muita preocupação com a saúde, com a infraestrutura, com esse projeto de reconstrução. Então, esses dados já começam a aparecer, e cartas e alertas, porque enquanto se estava na chuva, eu vinha gravando, e eu dizia isso, era a hora de cuidar de salvar vidas. Agora a gente começa a ter notícia concreta de entidades, digamos assim, confiáveis. E as provas se apegam a elas, tá? Então, quando... Diogo, então você vai na entidade pegar a notícia? Não. Essa notícia foi publicada nos jornais. Eu trabalho com um ciclo de 10 jornais para produzir o material da aula. Vamos lá para mais uma de Brasil. Eu acho que eu acabei que eu vou montando a aula diariamente.
E aí, quando chega na quarta, eu faço o pente fino, separo e tal. E acabei que eu fazia o pente fino atrás, falei, caramba, acho que eu dei aula de meio ambiente, mas não sou eu, né? Em termos de Brasil, é o que mais se... Ainda mais hoje, que é o Dia do Meio Ambiente. Recordes de seca e cheia, porque eu tenho certeza que isso vai cair em concurso. Que você tem uma aula, né, bem fundamentada aí nessa questão ambiental. Recordes de seca e cheia mais que dobram de 2014 a 2023 em relação aos 10 anos anteriores. Também um levantamento do Serviço Geológico do Brasil. Leva em conta dados de mais de 700 estações no país. Eles têm 700 estações. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul levou as entidades a levantarem esses dados que eles tinham coletados. Tá? Como é uma lista de dados, eu fico com a manchete. Tá? Então, seca e cheia, porque são dois fatos impactantes. Vi que o Rio Acre agora, que está vivendo uma seca histórica também. Então, é cheia no sul, é seca no norte. Mas temos uma notícia boa, tá? Então, quando acontece um episódio como esse, o noticiário se desdobra em levantar outros dados semelhantes para acompanhar essa notícia. E aí a gente tem que trazer aqui. Como hoje é o Dia do Meio Ambiente, o governo lançou um evento comemorativo aí e tal, lançou vários projetos, tal, pacotes. Vamos dar uma lida nessa notícia aqui. Desmatamento desacelera no Cerrado e Marina Silva, né, protagonista do meio ambiente no Brasil e no mundo, diz que seca no Pantanal pode causar tragédia como chuvas no Rio Grande do Sul. Então, olha aí um alerta que ela já está fazendo, já tem estudo na mão dela. Ministra lançou pacto com governadores para combater incêndios no centro-oeste e no norte do país. Então, os números indicam não só uma queda da Amazônia, mas que o ritmo de destruição começa a arrefecer e diminuir também no Cerrado. Bioma que o governo enfrentava dificuldades por ser o bioma onde exatamente ocorre a produção agrícola brasileira. Durante todo o ano de 2023, em comparação com 2022, houve um aumento de 43% nesses alertas. Agora eles começam a cair. Houve uma redução de 8% no compilado dos 4 primeiros meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e chega a 13% contando os 5 primeiros meses. Na Amazônia, o índice segue caindo. Houve diminuição de 50% e agora o percentual de queda foi de 40%. Óbvio que nós estamos falando de janeiro a maio, né? Estamos no comecinho de junho. Então, um dado positivo, mas que é em comparação de um ano com o outro. Então, o desmatamento no Cerrado já atingiu níveis absurdos. Tá? Então, não quer dizer que, não, então só desmatou, tá. Não, é a comparação de um ano ao outro. E é importante você estar fazendo essa leitura textual delineada, né? Não é o quanto do bioma já foi desmatado. Que aí eu precisaria atualizar esse dado aqui. Mas de longe, o bioma mais destruído é a Mata Atlântica, que é o bioma do nosso litoral. A ministra fez uma série de anúncios, criação de 2 unidades de conservação, uma na Amazônia e uma no Cerrado. Tá? Em razão dos alertas da seca, foi lançado um pacto com governadores para combate a incêndio e desmatamento, em parceria que compõe a Amazônia e o Pantanal. Um programa nacional de conservação e uso dos manguezais. Olha, o que me deixou bastante... eu botei essa notícia para tentar preservar o manguezal, né? Porque 500 mil famílias em todo o país dependem dos mangues, caranguejo, pesca, mariscos, mesmo cultivos de plantas, dependem desse bioma. 500 mil famílias. É gente pra caramba. Se você triplicar aí, é 1,5 milhão de pessoas
dependendo desse bioma que pouca gente olha. Óbvio, todo mundo está preocupado com a Amazônia, mas o manguezal precisa ser preservado. Muitas vezes ele é contaminado com redes de esgoto. Rápidas. Olha aí, é a cara de prova, hein? Perdido por décadas, violão de John Lennon, usado em Help, foi leiloado por 14 milhões. Violão do modelo Hot Nani foi o quinto mais caro já vendido, de acordo com a casa de leilões. Parece que eu estava lendo uma reportagem, ele deu para um produtor dele e o produtor esqueceu esse violão do John Lennon no sótão da casa. Encontraram, leiloaram aí o violão do John Lennon. Eu sempre coloco uma notícia meio extravagante de arte, porque eu estou acostumado que os concursos, enfim, gostam dessa extravagância também. Eu já vi cada uma em prova, meu povo. A comissão, por isso que eu coloco essas questões nos livros, que é para deixá-los bem amparados. A Comissão Nacional de Energia Nuclear concedeu, no último dia 24, a licença de localização para a instalação da maior unidade de beneficiamento de urânio no país. Está planejado para ser erguida em Santa Quitéria, uma cidade que fica a 220 quilômetros de Fortaleza. Era em Poços de Caldas, há uma preocupação com a contaminação, porque é necessário ter muito cuidado para explorar o urânio, que tem um lado bom, pessoal. A radioatividade aí no tratamento do câncer é necessário que seja feito com energia nuclear, tá? Agora vai precisar de água e eles estão preocupados com a contaminação de água. Pelo menos 33 pessoas, incluindo funcionários eleitorais em serviço. Gente, a Índia viveu uma onda de calor que bateu 54 graus. O número que eu cheguei foi 33, mas já acho que passou, viu? Foi na sexta-feira. Então, a gente vai pescando nas nossas aulas, porque eu acredito que é isso que provas vão querer, que vocês tenham domínio desses, como eu chamo, extremos climáticos. Ministra Carmen Lúcia assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ela já foi ministra, já foi presidente, vai assumir no lugar do Alexandre de Moraes e tem o desafio, Nunes Marques é o vice, o desafio de comandar as eleições. Como hoje é o dia do meio ambiente, também a ONU lançou um alerta, olha só, o mundo tem o 10º mês consecutivo de recorde de calor. Para quem vem assistindo as minhas aulas, e é só clicar em vídeos e descer, tem que assistir as aulas anteriores. Ah, não quero assistir. Uma pessoa me perguntou, como é que eu faço, que é muito tema, eu tenho pouco tempo. Uma alternativa são os livros de questões. Mas a aula, tirar 40 minutos por semana para atualidades, porque a atualidades vai te ajudar em tudo, né? Principalmente em interpretação de texto. E temperatura global anual deve ultrapassar 1,5 graus centígrados. Estamos jogando roleta russa com o planeta, disse o secretário-geral Antônio Guterres. Além disso, a temperatura média global nos últimos 12 meses, de junho a maio, é a mais alta registrada, 0,75 graus acima da média de 91 a 2000 e 1,63 acima da média pré-industrial. Ora, a meta não é 1,5, pois esse ano, nesses últimos 12 meses, ultrapassamos a meta. E essa é a chamada meta limite. A partir daí é desastre ambiental um atrás do outro. Maio foi o maio mais quente da história de todos os tempos, tá? E vocês todos estão percebendo aí na Índia, né, o inverno que não chega no sul e no sudeste. Enfim, esse alerta foi um alerta feito exatamente sobre os últimos 12 meses. Eu nem acho essa notícia, uma notícia requentada, porque quase que todo mês eu gravava, olha, esse foi o fevereiro mais quente, olha, esse foi o janeiro mais quente, olha, esse foi o dezembro de 2003 mais quente. Todo mês eu punha isso nas minhas aulas, né? Então, não deu outro. Mundo. Olha,
aí um bom tema de redação, um bom tema de conhecimentos gerais. Número de anos saudáveis da população mundial diminuiu. Estudo global sobre a carga de doenças em 204 países. Eu sempre vou respeitar muito quando eu vejo um número, independente das instituições, né? Mas quando você pega 204 países, então mostra que fatores de risco estão ligados ao estilo de vida. É um estudo de carga global de doenças no mundo, cotado por milhares de colaboradores, de mais de uma centena de países. Entre 2020 e 2021, aumento de 50% no número de anos saudáveis perdidos devido à enfermidade. É lógico que a pandemia está no meio. Devido à enfermidade ou morte precoce. As pessoas estão contraindo doenças que não contraíam, estão ficando mais doentes, aí, doenças psíquicas, o metabolismo está se alterando. Eu sou muito suspeito quando eu vejo essas coisas de anabolizante não, ai meu Deus, que se joga transgênico, né, inseticidas, a gente ingerindo isso, né, afeta a nossa saúde. Sobrepeso, diabetes, infarto, derrame, são sempre as campeões, né? E na faixa, que é uma faixa aí que é assustadora, entre 15 e 49 anos, né? Que é, assim, vamos lá, tudo bem, jovem até 29, mas até os 50, aqui está falando um 50 a mais, a gente vive uma vida muito sem dores, né? Dizem que as dores começam agora, mas aí as pessoas estão tendo doenças que não tinham nessa idade, era mais comum em idosos. Isso impacta o sistema de saúde, expectativa de vida, violência, casamento, tudo, né? Se você não tem uma vida saudável, trabalho, tudo será afetado. Olha, aqui um alerta, eu não estou falando de Taiwan, estou falando de uma outra ilha que já foi anexada à China, que é Hong Kong. Mas Hong Kong pertenceu até 99 à Inglaterra. Isso era uma história lá de trás, da Guerra do Ópio, onde a Inglaterra venceu e conseguiu a concessão de Hong Kong, mas deveria devolver e devolveu em 99. É um centro turístico de muito capitalismo e que tinha um modelo que não era administrado pela China e passou a ser, e a China impôs a linha dura do Partido Único, da falta de democracia, enfim, de uma lei de segurança, onde você não pode criticar o governo, e agora líderes pós-democracia são condenados e podem pegar prisão perpétua. Mais de 12 dos principais figuras democráticas da cidade, autônoma, porém totalmente controlada pela China, foram consideradas culpadas de subversão, porque tem uma lei, né, que foi aprovada, a lei de segurança, que não pode. Eles são considerados, fazem parte de um grupo de 47 réus, chamado dos 47 de Hong Kong. Um processo histórico acompanhado de perto, envolvendo uma lei de segurança nacional que Pequim impôs à cidade, a cidade que é uma ilha, após os protestos massivos contra o governo ocorridos nos últimos anos. Natural, né? Vivia uma democracia e agora vive a ditadura do regime chinês, né? Outros 45 aguardam a sentença, então, veja, é isso que Taiwan teme, que essa intervenção chinesa afete a vida democrática de Taiwan. Lembra que na última aula eu falei dos exercícios militares. E agora Hong Kong, Pequim, impondo a mão pesada sobre Hong Kong, condenando aí ativistas pela democracia. Quando a gente entra você está vendo que as notícias mudam muito e é um outro estilo de pergunta e de assunto quando vai para o mundo, tá? Então, como o mundo é multipolar hoje,
é fundamental que você tenha um estudo e um cuidado em olhar para as ações extremas na política, na economia, no meio ambiente, na saúde, nos conflitos, nas manifestações em todo o mundo. Porque é disso que as provas, é em cima disso que as provas formulam questões. Dificultou? Dificultou, mas para quem está nos acompanhando aí há mais de anos, né, a gente tem mais de mil visualizações, não são, porque não entra só no canal do YouTube, tem o canal do Vencendo, as parcerias do Vencendo, a gente sabe que tem cerca de 1000 visualizações toda semana, então é um pessoal que acompanha a gente, e se você está assistindo a aula pela primeira vez, é legal assistir toda semana, que você pega um ritmo, e daqui a pouco, os alunos me dizem isso, quando eu vejo uma notícia, professor, eu já sei que essa notícia é boa para uma prova, eu já peguei o jeitão, e é isso que a gente quer, que você construa essa autonomia. Se você está entrando agora no mundo dos concursos e tem atualidades pela frente, eu sugiro que você vá clicando em vídeos e vá aí e pegue o livro de questões, porque é uma forma de se conhecer a dinâmica dessa disciplina nos concursos, tá? Então tá aí um assunto que envolve a China, e a China é a segunda maior economia do mundo, e tudo que envolve a China, seja a ação militar. Esses dias vocês viram o cão, eu estou prometendo isso, mas eu vou trazer. É muita coisa, moçada. O cão soldado, né? É um robô que os chineses lançaram. Dá um Google aí que você vai encontrar. Bom, a Espanha está vivendo um momento muito delicado, né? Bem como a Argentina, que a inflação está alta, os preços subiram. Tudo bem, o Milei conseguiu parar de gastar mais, mas ele cortou o subsídio de tudo que tinha, água, luz, gás. As pessoas estão sem grana, estão cortando na comida. E a Espanha entrou até aí em atritos recentemente com o Milei, né? Há uma suspeita de corrupção da mulher do Pedro Sánchez. A Espanha teve um movimento recente de extrema-direita, e num regime parlamentarista é importante você ter acordo com vários partidos para você ter maioria e conseguir aprovar. A Inglaterra o rei já dissolveu o parlamento, vai ter eleições em breve. Assim que ocorrer, nós trazemos aqui. Bom, há algum tempo a Catalunha, que é a região de Barcelona, sempre trouxe movimentos separatistas e até fizeram grandes agitações há alguns anos, e muitas pessoas foram presas, porque isso era contra a Constituição espanhola. E aí o partido do Pedro Sánchez apresentou a anistia. Pois bem, o resto da Espanha conservadora criticou. Olha como foi a aprovação dessa anistia, que enfureceu a direita espanhola, que provocou aquele congresso aí há 15 dias, 177 a 172. A Espanha está vivendo uma polarização também. O que eu quero que você saiba é que existe, lógico que a Espanha não quer perder Barcelona, é a região mais rica dela, né? Mas faz 4 anos mais ou menos que isso ocorreu. Fizeram um plebiscito na Catalunha e o plebiscito deu por separação. Prenderam esses agentes e agora foram anistiados porque o Pedro Sánchez quer ter aí o apoio da Catalunha para continuar governando a Espanha. Tá? Então, uma crise que eu não chamo de crise política, mas é importante saber olhar para a Espanha. A Espanha está nessa briga com a Argentina, e a Espanha é um dos maiores investidores do Brasil. Se você não sabe, só na telefonia e no banco, Santander e a Vivo, né, que era a Telefônica, são empresas espanholas. Então, para o Brasil, qualquer mudança no rumo da
política espanhola, se cai o primeiro-ministro, se ele tem uma boa relação com o Brasil, isso pode sim ter repercussão na economia. Mas saibam que existe ainda esse sentimento de independência na região da Catalunha. Gente, isso foi a bomba da semana, hein? Olha aí, a bomba da semana. Eu acho que foi a notícia que mais... Poxa, mas ficaram 3 dias aí no aspecto mundo, não no aspecto Brasil, falando que o Donald Trump finalmente foi culpado, né? Então, o que o Trump fez? Ele teria pago 130 mil a uma atriz, Stormy Daniels, para ela dar um cala-boca nela. E esse dinheiro ele lançou como gasto de campanha. Ora, foi entendido pela Corte de Nova York que ele cometeu um crime, né? Se fosse no Brasil ficava inelegível, lá não existe isso, lá não existe Tribunal Superior Eleitoral. A pena deve ser lançada em julho, mas ele foi culpado pelos 34 crimes que envolviam o processo. É óbvio que a gente não vai ficar listando os 34 aqui. Mas Trump, pela idade e por ser réu primário, não deve cumprir essa sentença. O que então... mas ele tem lá a história do Capitólio, a história de guardar os documentos secretos, de tentar mexer na eleição da Geórgia. Todo mundo que conhece a justiça americana, os professores que eu escutei de relações internacionais, até especialistas internacionais, acham que esses outros julgamentos, que até são mais graves do que esse, não ocorrem antes das eleições de novembro. Mas essa condenação por envolver uma atriz pornô e tal, pode mexer 2 ou 3 pontos na popularidade do Trump. E pode sim repercutir nas eleições. Até porque está muito empatado, as pesquisas revelam o eleitorado norte-americano. E essa foi considerada, ele alegou perseguição e tudo mais, mas foi considerada uma grande derrota para o Trump aí neste ano eleitoral. A conferir, ninguém faz previsão aqui, a gente tem esse fato pode repercutir, vamos ver como é que isso evolui até as eleições. E aí, tendo um quadro, se sair pesquisa, olha, por que o Trump ganhou, não teve interferência e tal. É a primeira vez que um ex-presidente norte-americano é considerado culpado num crime aí comum, né? Então, foi a bomba da semana. Porque lógico, a eleição nos Estados Unidos mexe com a economia mundial. Mas aí que eu estava falando, né? Partido de Mandela perde maioria no parlamento da África do Sul pela primeira vez desde o fim do apartheid. Tá? Então, pela primeira vez em 3 décadas, há 30 anos, o Congresso Nacional Africano, que era o partido do Mandela, apenas 40% das cadeiras no Legislativo sul-africano. Então, não conseguiu maioria simples, e então, enfim, vai ter que fazer aliança, né? Então, o futuro Jacob Zuma, né? Então, vai ter que negociar com a África do Sul. Eu fiquei estarrecido, porque eu não tinha esse número. E os analistas afirmaram o seguinte, o problema da África do Sul é miséria, é ainda resquício do apartheid, assim como o Brasil no que diz respeito ao racismo estrutural, mas sabe qual é o índice de desemprego na África do Sul? Nós já aqui no Brasil ficamos alertas com 7,5%, 8%. Lá é de 30% da população. Natural, meu amigo, mexeu no bolso, mexe na política, porque é onde você pode
e deve tentar uma mudança. E por isso, então, esse partido que foi responsável pelo fim do apartheid, né, que tinha controle da situação, agora vai ter que fazer aliança no parlamento para poder governar. Então, eleições na África do Sul com derrota para o atual governo, não derrota, mas ele não tem mais aquela maioria que sempre teve. Foi lá só, daqui a pouco não. Teve eleição no México também. A prefeita da Cidade do México, Cláudia Pardo, apoiada pelo presidente López Obrador, considerada uma pessoa de esquerda, mas uma estudante aí de engenharia ambiental, estudou nos Estados Unidos e tal. O mérito dela, que levou, porque assim, ela concorreu com uma outra mulher, né? E então o México vai ter uma presidente, né? Mulher, não sei se é pela primeira vez, mas acho que é pela primeira vez, tá? E o problema do México hoje são dois, né? É a quantidade de imigrantes na fronteira com os Estados Unidos e os cartéis de droga que, enfim, impõem uma violência sem igual. Ela, né, conseguiu, como prefeita da Cidade do México, aí diminuir a violência na cidade. E foi isso que levou à sua eleição. Ela vai tomar posse, acho que em outubro. Como ela é apoiada pelo López Obrador, o López Obrador é um presidente do México muito interessante. Quando o Trump era presidente, ele ia lá, sentava, dava tapinha nas costas do Trump. O Biden entrou, ele vai lá, dá tapinha nas costas do Biden. Ele faz a política da situação nos Estados Unidos. Não deve mudar aí esse teor mexicano, mas é o grande drama que o México vive, essa violência. Não sei quantos candidatos morreram durante o processo eleitoral, uma violência sem tamanho por conta desses cartéis e por conta também dos coiotes que tentam ganhar dinheiro para levar pessoas aos Estados Unidos. Desafiador o papel que Cláudia Pardo tem pela frente. Biden autoriza fechamento temporário da fronteira. Medida, para mim, claramente eleitoreira, porque é exatamente 3 em cada 10 americanos são preocupados com isso. O Trump bate todo dia nisso. O Trump chegou a dizer que os imigrantes estão sujando o sangue dos americanos. Resultado, em que consta essa medida? Né? Que os americanos não conseguem resolver isso há 30 anos, está no Congresso debatendo e eles não conseguem. A ordem determina: imigrantes que entrem legalmente serão expulsos. Atualmente, quem chega de forma irregular nos Estados Unidos pode solicitar o visto de asilo e refúgio e obtê-lo se provar alguma perseguição ou fuga de uma situação de conflito. Essa expulsão pode ser uma deportação de volta ao México ou até mesmo ao país de origem do imigrante. A deportação também pode ocorrer dentro de dias ou até horas. Essa é a medida mais drástica. As fronteiras serão fechadas toda vez que a entrada de pessoas ultrapassar um limite diário de 2.500 pessoas. Número que tem sido constantemente ultrapassado. No último domingo, dia 2, 3.500 pessoas entraram no país pela fronteira com o México, segundo autoridades locais. Então, o que vai acontecer? Chegou a 2.500, fecha a fronteira por 7 dias. E aí reabre, só pode entrar 1.500. Claramente, um controle da fronteira, um endurecimento. E o Trump falou, você está fazendo tudo que eu já falei que ia fazer, né? Então você está fazendo um remédio atrasado. Gente, é a política, né? E o Biden diz, não, eu sempre quis aprovar e ninguém me autorizou. Enfim, ano eleitoral, aparecem milagres no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo.
Mas é importante saber que essa é uma lei que está vigorando. Por fim, mas fica aí que você tem que ouvir algumas coisas importantes, Narendra Modi venceu a maior eleição do mundo, mas também na Índia, ele que persegue muçulmanos, que a Índia é o hinduísmo, e ele tenta misturar a religião com política, e fez um discurso bastante violento, né? Ele queria 400 das 543 assentos, conseguiu 294. É acima da maioria simples, mas também na Índia, mesmo eu destacando que a Índia é o país que mais cresce no mundo, as projeções são que até o final do século ela seja a maior economia do mundo. O político Narendra Modi não é um político democrata, é um político que mistura religião com a política e andou fazendo discurso de ódio. Resultado, tem maioria, mas não como ele queria. Vai ter que negociar também. Então veja, eleição na África do Sul, eleição na Índia, eleição no México, fatos que influenciam eleições nos Estados Unidos são temas, fechando a aula aí desse bloco que vai até hoje, dia 5 de junho. Aqui, para você que quer conhecer os livros, quer saber, olha como eu faço. Pego por períodos, porque eu preciso saber qual é o seu edital. Então, o livro 15, que eu fui fazendo desde 2022, sempre a cada 2 meses, ou 45 dias, depende de como as notícias me são ofertadas, né? Trata de agosto a outubro, porque sempre eles pegam um ano antes, 6 meses antes. O livro 16, de outubro a dezembro. O livro 17, alguém me perguntou que vai prestar TJ São Paulo. Esse cabe porque ele começa dia 15 de dezembro. Tem pouquíssimas questões de dezembro. Já entra no edital do TJ São Paulo. Tá? É de dezembro a fevereiro desse ano. E o último que eu lancei foi agora, dia 30 de abril. 30 não, faz um mês, né? Eu já estou escrevendo o 19, mas eu vou esticar o 19, acho que até o fim de julho, que eu quero fazer ele com um pouco mais de questões, porque vai ter muito concurso no segundo semestre, eu quero meio que fechar esse primeiro semestre. Diogo, tenho interesse nessas apostilas, o que elas têm de importante? Os comentários, porque eu pego o tema, formulo no estilo de questão, são inéditos, sou eu que penso, dá um trabalho louco, hoje eu fiz 2, pra você ter uma ideia. E aí você entra em contato comigo como? Simples, manda um WhatsApp, porque eu tenho em PDF esse material e aí eu reenvio para as pessoas, tá? Então, cada exemplar é 25, se comprou 3 eu dou um de graça, faço R$70, vou analisando junto com você. Esse é um material pessoal que o Vencendo Concursos permite que eu divulgue aqui, tá? Então, é o modo para você ter também um material em mãos, não só a aula. Você pode ficar só assistindo aula, você esquece. Tem que anotar, tem que escrever, tem que ter material escrito, tá? Deixo também, para quem está chegando agora, os endereços do Vencendo Concurso. Entra lá no Vencendo. Às vezes você não vai achar a minha aula, porque tanta aula. Você tem que clicar, entrar no canal, no YouTube, escrever Vencendo Concursos, clica em vídeos e vai descendo até você achar aquela semana, tá? E você vai ver quantos editais são analisados, aulas gratuitas, planos de estudo, é o que mais cresce no Brasil aí. Turma, já me alonguei demais, 44 minutos. Até semana que vem, que é dia 12, dia dos namorados, mas nós estamos aqui para gravar a aula. Forte abraço, tchau, tchau. Obrigado, hein? Boa semana.